A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, apresenta Benjamin, primeiro círculo de pesquisas em palhaçaria negra. Para isso, ai meu Deus, amor! Para isso, ai meu Deus, amor! Olá, olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes aqui ao projeto Benjamin, primeiro círculo de palhaçaria negra. É um projeto que está sendo financiado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? E dentro desse projeto a gente vai ter aqui diversos conteúdos que vão ser disponibilizados para vocês, né? A gente vai ter aqui uma recuperação e banco de dados para acessar 7 peças de circo, teatro, né? Escrita por Benjamin de Oliveira, 9 rodas de conversas com profissionais da palhaçaria negra, consultoria de pesquisas, né, com o professor Carlindo Fausto, Antônio da Unilab, né, e maiores informações vocês podem estar indo no Instagram do @benjamin, né, e também 2 oficinas, beleza? Meu nome é Vinícius Queiroz, eu sou palhaço, mais conhecido aqui como Palhaço Chouriço, sou artista circense de Belo Horizonte e sou negro, né, preto, tenho cabelo crespo, estou aqui com a barba para ser feita, né, e estou vestindo uma camisa branca, sentado numa cadeira preta e, ao meu fundo, uma parede azul. E hoje eu trago nada mais, nada menos do que ele, o Wilson França, palhaço Will. Will, se apresente aí para nós. Boa noite, Laroyê, Mutumbá, Mucuyu, Colofé, Mucuyu no Zambi, Shalom para todo mundo, né? Aleluia para quem é de aleluia e saravá para quem é de saravá. Eu sou o palhaço Will, mais amado do Brasil. Mega feliz por esse convite, pedindo, como dizia o nosso querido mestre Abdias do Nascimento, que Exu possa abrir as porteiras e os caminhos e que possa ser uma boa live e que também possa ser um ótimo processo de pesquisa. Então, mega feliz por estar conversando contigo novamente numa live. Esse projeto seja o início de uma grande porteira, de uma grandes outras coisas que possam acontecer. Eu sou o Wilson França, 43 anos. Eu sou o palhaço Will, mais amado do Brasil, como eu falo. Tenho 1,85 m, pele negra, cabelos descoloridos, com a raiz aí já gritando preta na cabeça. Uso aparelho dos meus dentes. Estou usando uma camisa creme e, ao fundo, uma parede verde descascada. Está aqui o descascado do restante da minha parede. Eu moro em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, município da região metropolitana do estado de Janeiro. Legal, muito obrigado, Will. Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas, né, a todos os nossos participantes aqui. Temos aqui o Rodney, Marcos Carvalho, Lud Bem Querer. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda, né? E aí vamos à nossa troca de ideias aqui, né, Will? Assim, a gente vai falar um pouco sobre Benjamin de Oliveira, né? Vamos fazer uma reflexão sobre Benjamin de Oliveira. E vamos trazer aqui uma reflexão no sentido mais literário da palavra, né? Como Benjamin de Oliveira, né, nascido em Patafufo, Minas Gerais, hoje atual Pará de Minas, né? É um artista negro, circense, né, que bem logo cedo, criança, estava ali no circo, vendendo sua broa e tal, né? Sai dessa cidade, né, com o circo, atrás do circo, né, e aí constrói toda uma história e deixa um legado para a gente, né,
deixa um legado para a gente, artistas negros, negras, né? E constrói uma cultura e constrói uma história importante no nosso Brasil, né? No sentido mais literário da palavra, reflexão, como Benjamin de Oliveira refletiu, como chegou Benjamin de Oliveira dentro da sua trajetória, né? E como é isso, e como Benjamin de Oliveira reflete hoje dentro da sua vida e no seu trabalho. É muito... Eu estou no lugar, uma pergunta que o pessoal fala capciosa, brincando, né? Mas isso aconteceu uma relação muito... Foi um namoro muito, né, como fala o samba, deixa acontecer naturalmente, né? A início de conversa, vou brincar que eu sou formado em meio de esquina, academicamente falando, então se você estiver falando, como eu falei agora, deixa acontecer naturalmente, é porque eu sou da periferia, sou formado da esquina mesmo, sou artista público de quebrada, então... E eu mexi com palhaçaria há 25 anos atrás. Reencontrei até meu mestre, Sr. Ângelo Inácio, que me botou como palhaço. Eu estudei no Instituto Psiquiátrico Nise da Silveira, onde que a doutora Nise e a querida, maravilhosa Dona Ivone Lara exerceram seus trabalhos no Engenho de Dentro. Ângelo Inácio que me bota o nariz de palhaço, e eu fazia algumas reprises de palhaçaria em 99. Mas como bom artista, sonhador, eu queria ser ator, né? E a minha luta ficou a partir desse lugar. Um filho homem da família. Boa noite, Monique Salustiano. Eu tinha que ficar fazendo trabalhos, né, convencionais, porque eu tenho que pagar conta, coisa toda da família de você ser artista, aquela confusão toda. Para ser artista e ser profissional. Eu trabalhei em 2014 numa companhia que rodeia o país, fazia o personagem do Nick Fury, dos Vingadores. A minha irmã acha que eu pareço um pouco com o Samuel L. Jackson, com uma coisa de olho. Eu não sei onde que ela viu isso, mas enfim, eu tinha que raspar a cabeça toda hora, o pessoal ficava achando que eu estava fazendo santo, né? Eu tenho uma coisa que não me falta por enquanto, é cabelo. Eu trabalhei coordenando uma secretaria de cultura numa cidade aqui vizinha, e chegou um determinado momento que eu estava sem trabalho nenhum. Montei um espetáculo infantil que eu dirigi, produzi todo ele, formação de gente fina. Mas foi lá que elas trabalharam. Já não estava, a Dona Ivone estava viva, mas eu não a conheci em vida. E era 99, Rodney. Então, mas eu consegui conhecer discípulos da dona doutora Nise. E aí, em 2014, 2016, eu monto um espetáculo que eu estava querendo começar a pesquisa sobre palhaçaria novamente, desse ato de tempo. Comecei a trabalhar com produção de espetáculo, produção teatral. E chega em 2017, eu entro para um grupo de teatro, mas eu tinha tentado um teste na Zona Oeste aqui do Rio, e eu conheci uma palhaça chamada Islani Midon, a quem eu mando um beijo muito grande, querido, minha amiga, a palhaça Paragadon, e queria que ela me treinasse, que ela fizesse novamente para mim uma capacitação sobre palhaçaria. Ela ficou num namorico, ela ficava olhando aquele papo, papapá e tal. Ela parece um pouco você, assim, meio riponga, aquela conversa assim, não, tá, pá, né? Lembra muito você isso. Vocês parecem irmãos, assim. E aí, eu também acho calcinha de palhaça. Não sei quem é, não, mas tudo bem, tá calcinha de palhaça, né? Tudo bem. E aí,
Nesse meio tempo, eu vou eu tenho um conhecido que me leva para o trem. Até essa semana foi aniversário dos 7 anos, né, que eu completei. E fui para o trem. Comecei a me apresentar nos trens da Supervia, no trem, no ramal de Caxias. Ramal esse que o Solano Trindade falava que tem gente com fome, né? Então, ali nasce o Will das Candongas. Não, era março, abril, não passando de junho, me botaram para trabalhar, eu consegui um trabalho no Greenpeace. Falei, esse dinheiro que eu estou ganhando, que eu estou dando para eles, eu vou conseguir para mim, né? Ficar captando recursos para os outros no meio da rua, 6 horas em pé, o pessoal falando mal para minha cara, um troço que estava meio que... passando pela zona da Leopoldina. E aí, eu fiquei ali, não, nesse período que eu voltei, que eu volto, aí eu fiz uma dupla e comecei constantemente, de segunda a sexta, a trabalhar palhaçaria no trem. E ali tinha também a galera da Slipa e da Escola Livre de Palhaços, né? E, então, havia uma coisa de estar fazendo cena de palhaçaria com aquele pessoal, reprise, né? De palhaçaria, aprendendo ali. Foi a pessoa que me ajudou, né, no trem, foi Gessé Cabral, com o pessoal dele do Sol Sem Dó. E logo depois desse processo, nós conhecemos o Renato Garcia, o palhaço Gracinha. Ele estava fazendo atividade no Caluche, Centro Cultural Caluche, que fica onde? Praça 11. Quem não sabe, Praça 11 é onde que o Benjamin colocava, né, que era Pátio Benjamin de Oliveira, onde que fica o terreirão do samba, onde que nasceu o samba, tinha Seata, que é espaço sagrado do Rio, e atrás fica o Caluche. E ele fala de uma pessoa muito especial, que é a dona Hermínia, que escreveu o livro sobre Benjamin. Mas aquilo dali ficou distante. Eu estava no processo, até o palhaço veio para mim num momento muito importante, que foi um momento de depressão, e logo depois disso, eu vou começando esse processo, faço oficina de palhaçaria com os outros, fiz com Gracinha, e fui questionando a minha questão de palhaço, tanto é que o meu palhaço é preto, né? Fui questionando esse lugar das figuras pretas dentro da palhaçaria. Quando chega 2018 para 2018, me informam que a Salgueiro estava falando sobre Benjamin de Oliveira. Um outro grande amigo meu, seu Flávio Aniceto, pesquisador de palhaçaria, por acaso morou aqui no bairro perto de mim, hoje mora na ilha da Moreninha, a Paquetá. Beijo, Flavinho. Me acessa a Dudu Botelho. E em 2019, a Salgueiro fala sobre Benjamin de Oliveira. E o Dudu me convida para fazer parte do clipe, porque estavam concorrendo samba da Salgueiro. E aí eu me visto de Benjamin, nós vamos para... Eu desço, é um clipe maravilhoso. Eu desço o Morro do Salgueiro vestido de rei momo, porque Benjamin foi o primeiro momo que se conta na história do Brasil, isso poucas pessoas sabem. E de vista de Benjamin de Oliveira. Então, Circo Escola Benjamin de Oliveira, que acontecia aqui em São João, que tinha aqui em São João. Hoje em dia a lona baixou, né? A cidade não recebe mais essa escola, não tem mais essa escola de circo. O projeto dessa rua fosse minha. E um evento que acontece todo ano aqui, ou 2 em 2 anos, que é o Salão da Lê, me propôs, então, um espetáculo sobre o Benjamin de Oliveira. Então, eu saio no Salão da Lê com esse espetáculo sobre o Benjamin de Oliveira. E foi um experimento. Nós, então, passamos para o edital da Aldir Blanc, 2020, você está, né, maravilhosamente, né? 2019 também, que eu te conheço, se não me falha a memória. Isso. Né?
nós nos conhecemos em agosto. Eu já estava com essa proposta de montar para o Salão da Lei, já tinha sido convidado. Foi em novembro de 2019 que eu faço o Salão da Ler. Em 2020, nós fazemos a homenagem de 150 anos sobre Benjamin. Mas aí, quando eu monto o Will contra Benjamin de Oliveira, aí, e com o vídeo, né, do que surge o quilombo Benjamin de Oliveira, sim. Mas a partir de ter passado da Aldir Blanc, nós fomos pesquisando e trazendo. A gente tive contato com a Hermínia, e aí, para mim, uma salva de palmas, enfim, toda a minha energia e carinho a essa pessoa maravilhosa que é a Hermínia Silva. Após mais um momento, eu vou estar solicitando aí um momento para que a gente possa mandar uma energia boa, né? Aquele saravá gostoso para ela, essa filha maravilhosa do Oxóssi, como ela própria dizia. Ela me auxilia com a pesquisa. Daniel Lopes, né, discípulo também doutor da Unicamp, que trabalha com ela, me auxiliam na pesquisa com Benjamin, com a conversa, com os estudos sobre Benjamin de Oliveira. E aí também sai um espetáculo que é isso, né? Que é o Will contando a história desse palhaço, que no espetáculo a gente conta a história, é o Wilson, é o Will e a Benjamin, né? Então são 3 figuras que estão em cena para serem contadas. Legal, Will. A gente vai chegar até esse processo aí, né? A gente vai falar um pouco sobre o seu processo dentro do seu trabalho, dentro da sua peça. E eu quero falar assim, né? Porque são caminhos que se cruzam, né? E é muito interessante isso. A gente se conheceu em Santos Dumont. Antes de mais nada, um abraço aqui para o Fabiano, né, para o coletivo Calcinhas de Palhaça, para a galera que está chegando aqui. Fabiano Siqueira. Vamos lá. Kelly Castro. E aí a gente se conheceu em 2019, né, na cidade de Santos Dumont, né? Isso. E aí você fala, assim, incessantemente sobre Benjamin de Oliveira, e começa a falar, Benjamin, né? Eu também não sou acadêmico, né? Eu tenho a palhaçaria como formação, né? Passei pelo curso de teatro da UFMG, mas não é um curso acadêmico. Mas essas pesquisas, elas surgem através dos encontros, né? Esse caminho, são caminhos que se cruzam e que vai levando a gente para outros lugares, né? Quando se fala de palhaçaria preta, né, a gente vai buscando referências e o caminho ainda é meio turvo, né? A gente fica tipo, opa, para onde que é? O que estão fazendo? O que estão falando? Né? E aí eu encontro contigo e você começa a me falar de Benjamin de Oliveira, né? E são caminhos que se cruzam e aí você me dá todo também um arsenal de coisas para daí para frente já começar a pesquisar. A gente se encontra novamente dentro do Quilombo, né? Você me chama para participar do Quilombo Benjamin de Oliveira, que é um grupo, né, com vários artistas do Brasil inteiro, né, que se formou ali na pandemia, né, isso mesmo. E aí, a partir disso, né, a gente grava um vídeo e começa a se comunicar. A gente comunica aí dentro desse grupo, vê quais são os meios e maneiras, né? E é neste lugar que eu venho a conhecer hoje a pessoa que é minha companheira e que também é a percussora desse projeto aí, né? Que a gente veio a pensar, né? A gente veio a pensar logo em seguida, assim, logo quando a gente se encontrou, eu falei com ela muito de Benjamin, porque você tinha me inserido no caminho, né? Benjamin de Oliveira, aqui em Pará de Minas, vamos lá. E a gente foi em Pará de Minas, né? Conhecer, né? Conhecer um pouco da história de Benjamin de Oliveira. Então, Will, dentro desse processo, né, assim, são caminhos que se cruzam e são coletivos agora, como o próprio coletivo Calcinha de Palhaça, que é um coletivo, né, de mulheres feministas, né, e outros coletivos que começam a se criar dentro da trajetória do circo, né, assim. Como você vê, por exemplo, aí no Rio de Janeiro,
esses coletivos, o circo, né, o artista negro, né, em comunidade aí atuando, buscando né, referências através desse legado e fazendo coisas hoje. Eu penso em Benjamin como um ponto de partida, né, como alguém que nos deixou esse legado, não como um ponto final, né, um ponto de partida que, a partir de Benjamin, estamos aqui hoje fazendo, criando e repensando nessa história. São 7 anos de palhaçaria. Hoje, o motivo da minha sobrancelha, por exemplo, está loura, que eu não falei na descrição, é porque eu também estou num outro processo de pesquisa sobre palhaçaria T. Não porque eu queira transicionar, mas porque eu acho que drag queen é uma figura que também é palhaça, dentro de um outro universo. E eu tenho uma drag. Então, são 2 personas, 2 alter egos que residem no mesmo corpo. O Will e a Valkyria. E eu acho que em 7 anos eu estou muito feliz porque agora esse ano tem sido o ano das sementes, né? E você e Marielle se encontram e agora tem a Serena, né? Então eu sou padrinho direto ou indiretamente. Quem quiser falar, não falar, eu peço meu direito de padrinhado sobre o assunto. A Ana, pois é, isso aí. A Ana Lu, minha grande companheira de cena do trem, a Bitela, teve agora o Vicente, né, nasceu agora mês passado, e agora vem Benjamin com a minha amiga, ai meu Deus, a cabeça como é que tá, a Dayana Martins, minha grande amiga também, né, a Rosete. Então, a gente tem aí uma galerinha, uma segunda geração nascendo. Eu acho que isso é bonito e frutifica, né? Eu acho que está ligada à cria do quilombo, né? A cria isso aí. Eu acho que a gente ainda no Rio tem que discutir mais sobre, né? A gente tem a figura muito forte dos Artigos como mestre, né, de resistência, do Anônimo, a Shirley, né, e o Anônimo como um espaço. E eu acho que ainda nós não juntamos. Essa é que a gente viveu agora 4 anos, uma cacetada boa, né? Em que não se tinha, até a Lafiu, nem se tinha não se tinha conversa sobre patrocínio, mas eu tenho muito sonho de que a gente pudesse juntar o quilombo e pudesse ter aí uma semana, um mês de encontro, debates. E se isso não é pelo quilombo, que seja por outros encontros. Tem o pessoal da Bahia com o Circo Preto, né, que está ligado bem que a UFBA, o Reginaldo Carvalho. Eu acho que tem no Brasil uma galera que está fazendo cena, né, e que está discutindo. E eu tenho entendido que essa década é a década da discussão da palhaçaria negra, como foi a década passada, a década das palhaças, mulheres, né? Das mulheres palhaças. Então, dos povos originários daqueles, para discutir um outro fazer de palhaçaria. Que não é só isso. Mesmo as mulheres negras têm um outro jeito de olhar. E acho que isso, se não for, e eu não estou querendo inventar roda, não, sabe? Talvez esse também seja a grande discussão dentro do próprio quilombo, né? Porque como existem tantas pessoas e tanta gente fazendo coisas, a gente reconhecer quem são essas pessoas, reconhecer o que elas fazem, como elas fazem, o que elas pensam, como elas pensam. Não é dizer que palhaçaria negra, até porque a África não é uma coisa só, né? A África, ela é múltipla. Então, por ser múltipla, acho que também tem que ser múltiplo o processo dessas pessoas, desses fazeres, né? Vieram para cá várias nações com várias línguas,
Sobreviveram algumas por grupos que se identificavam. Mas, mesmo dentro desse processo, tinha muita gente, muita coisa. Então, é preciso reconhecer isso. Como é preciso reconhecer as atividades de todos eles. Eu não consigo ter a força que você tem das Minas Gerais, da força Banto, que é a Congada, né? Essa força da Congada, que é a força que Benjamin tem, né? Do Rei do Congo, do Chico Rei, da Chica da Silva. Né? Aqui se mistura muitos grupos, né? Tem muita força a favela, tem muita força o gueto, a periferia. Nem todos os palhaços e palhaças negras aqui do Rio se identificam como tal. Alguns são clássicos e não levantam uma pesquisa, só se posicionam, entendem que querem estar num espaço de mercado como qualquer outro. Mas eu sempre me questiono onde estão os donos de circo negros. A Mariana, eu a chamo de Mariana Chamego, né, porque ela é neta do palhaço Chamego, da Dona Elisa. O bisavô dela, pai de Dona Elisa, agora me foge a lembrança, o nome dele. Ele era dono de circo e era um homem negro. Benjamin, infelizmente, não foi dono de circo. Ele dirigiu, produziu, escreveu, mas não conseguiu ser dono de circo. Então, mas isso detém muita coisa. Disso se fala muita coisa. Disso se diz muita coisa. E aí a gente está falando que existe alguma coisa quando eu pergunto cadê esses donos de circo preto. João Alves, obrigado, Chico. É seu João Alves. Chico Vinícius, um beijo, viu? Um cheirinho para ti. E para todo mundo do Catapum. Eu tenho que saber onde que eu vou catar esse pum, né? Mas vamos fazer o quê? Falou seu João Alves aí, ó. Artifício aqui. Fogos de artifício em Belfor Roxo. Olha que maravilha. E aí, ó. Caramba. Tá bonito hoje, hein? Nossa Senhora. Foi falar de Catapu aí, ó. Viu? Aí, ó, Catapu. Aí explodiu mesmo. Aí Catapu, né? Aí. Um abraço, Chico. Isso aí. E aí a gente tem tem que pensar isso, né? Tem que pensar, mesmo que os grupos, as trupes, como o Catapum, várias trupes sejam direcionadas por negros, quando a gente fala de circo, a gente ainda não encontra essas figuras pensando isso. A minha grande luta também é essa, né? Me posicionar como palhaço negro, porque uma criança preta precisa saber que tem um palhaço preto. Sim. Ela precisa saber que tem palhaço preto, que tem palhaça preta. E que ela pode ser o que ela quiser, inclusive ser um artista de circo. Né? Você falou a palavra reconhecimento, né? Eu fiquei pensando aqui, quando eu conheci Marielle, uma das coisas que ela mais falava, uma das palavras que ela mais falava, assim, e a mãe dela até ficava brincando com isso, né? A mãe dela ela é uma senhora, assim, de fino trato, como se diz, né? E conhecedora das coisas também, né? De uma vasta experiência. E ela ficava brincando com a Marielle. Pô, mas toda hora você fala essa palavra de epistemicídio, eu nem sei o que é isso. Isso também me causou, tipo assim, uma certa intriga. Eu falei assim, toda hora essa menina fica falando essa palavra. E aí a gente vai buscar em Benjamin, né? É um cara que tanto produziu e fez pra caramba, né? Assim, a gente tem um registro de 7 peças dele que agora a gente vai estar resgatando dentro desse projeto, né? E tem outras 7 lá em Pará de Minas. Algumas delas já não tem como visualizar, né?
muito precária assim, a forma como se olhar, de ler, então não tem como visualizar. E tantas outras coisas que foram apagadas aí, né, dentro deste caminho, né, que também não se reconhece dentro do audiovisual, né, dentro da própria música, né, o quanto que esse artista também contribuiu para a música, né. E aí são questões que a gente identifica também dentro de uma trajetória, né? Assim como artista negro, né? Dentro da nossa trajetória também, a gente para refletir, para pensar, né? O quanto de epistemicídio, né? Assim, o quanto de apagamento também ocorreu, né? Vem ocorrendo, né? Então, porque o Brasil não conta essa história, né? E é muito importante, né, uns projetos como esse, porque a gente está aqui para contar, né? Para contar, justamente para contar. E é por isso que eu quero te fazer essa pergunta agora. Palhaçaria negra, necessário para quê e para quem? Palhaçaria negra eu acho que é necessário para que a gente continue pensando em palhaçaria, continue rindo, porque o sorriso negro, um abraço negro, traz felicidade. E tanto para a gente que trabalha, tanto para quem assiste, para quem é público, para futuras gerações. Eu, no auge dos meus 43 para 44 anos, tenho entendido que precisa se pensar em novas gerações. Precisa se ter mais artistas negros das várias vertentes, inclusive dentro do circo. E o circo ele traz muita coisa boa e a gente não absorve. E as futuras gerações precisam absorver, precisam aprender. Precisa ter mais benjamins. Precisa ter mais pessoas para poder fazer arte. E precisa ter mais arte, mais palhaçaria negra nos lugares. Tanto nos lugares de fala, quanto nos circos, nas ruas, nas praças, nos trens, nos teatros, nas TVs, no cinema. É preciso falar sobre isso. Somos mais de 50% da população brasileira. E como não pensar sobre isso e não fazer isso? Quando não é retratado. Eu tive esse mês com o filho do Grande Otelo, que para mim é uma honra grandíssima. Ano passado tive o prazer de estar... Ele estava no meu aniversário, estava em cena. Eu pedi uma salva de palmas porque eu adoro o Grande Otelo, para mim é uma das grandes referências que eu vi em cena, né? Lá foi uma referência. Eu me emocionei quando vi agora há pouco o Mussum. São todos cômicos, não palhaços. Então tem uma diferença. Sim. A lacuna que o Benjamin deixou nesses 70 anos foi tão grande na cena que a gente não conseguiu ver nas grandes telas outra figura igual a ele. Não desmerecendo ninguém que faça. Ayrton Graça, cômico, ator, até palhaço. Mas a figura do palhaço em cena, preto, na TV, a gente não viu mais. É preciso falar sobre isso, pensar sobre isso. E quando você fala de mercado, você tem palhaços brancos. Já não tem palhaço branco. E dentro de uma perspectiva assim, né, o riso dentro do circo, né, não só dentro do circo, né, porque o circo também ele retratou de certa forma a sociedade, né, a sociedade numa determinada época, né, e aí, né, quando surge a figura de Benjamin, né, dentro do circo, né, em uma época em que existia a escravidão aí no Brasil. A gente, quando traz
as memórias aqui da década de 70, 80, posso falar 80, né, que é a época em que eu já tenho mais ou menos uma noção do que acontecia. A gente vai falar sobre os diversos preconceitos que eram retratados por este palhaço, por alguns palhaços, né? E porque também a sociedade ela consumia de uma certa forma, ela consome de uma certa forma tudo isso, né? O riso do negro, né? Aliás, o riso de escárnio para o negro, né? O riso de escárnio para o homossexual, o riso de escárnio, né? E várias outras questões aí dentro da nossa sociedade, né? E isso foi cultivado, assim, foi cultivado durante, enfim, dentro desse processo aí, né? Acho que o que a gente está resgatando também e tentando fazer através de dramaturgia, através de produções, buscar questionar justamente isso, né? É muito mais além do que eu acho, assim, sabe, a palhaçaria negra, nesse instante, sabe? É muito mais do que simplesmente só ser palhaço. A gente precisa de falar sobre algo, sabe? Existe um sistema colonizador e que durante muito tempo, né, assim, que ainda hoje, né, assim, ele molda a nossa maneira de pensar, a gente não tem escolhas, né? Então sair desse lugar, né, decolonizar, né, sair desse lugar, né, colonial, e criar coisas, né, que questionem este movimento, né? A gente sabe, né, que é uma grande luta, né? É por isso que a gente está fazendo aqui essa live, repensando, né, nesse legado deixado por Benjamin de Oliveira. Muitas vezes eu acho que, assim, Benjamin de Oliveira, você falou dessa lacuna aí, eu acho que é aquele que a gente vai laçar lá atrás. Você entende, Will? Eu assim, porra, eu tô aqui jogando meu laço e pá, opa! E a gente vai laçar lá atrás, cara. No início do século. Olha aí. Né? Porque até então não se encontrava. É o que eu disse, assim, quando eu encontro você em Santos Dumont e você falando na minha cabeça, porra, que eu participei na Salgueiro e eles me chamaram para Benjamin de Oliveira, e eu já tinha algumas referências. Maurício Tizumba já vinha fazendo festival aqui em Belo Horizonte, né? E várias outras coisas que ele trouxe, que era a maior referência que eu tinha dessa figura. E você me falando, aí eu vou buscar também, mas eu vou laçar, vou tentar encontrar, não encontro e vou buscar lá atrás. Né? Porque foi a primeira figura que, de fato, resplandeceu, assim. Mas tinha vários outros ali ao lado, né? É muito legal essa pesquisa, é muito bacana, né, saber sobre Benjamin de Oliveira, né? E agora, Will, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre a produção. Né? A gente está falando aqui de produção, né, de quanto é necessário, né, produzir, né, e falar sobre essas questões que envolvem o riso, de certa forma, né, o riso que nos atinge, né? É necessário esclarecer isso, né? Mas a gente está falando de Benjamin de Oliveira, eu quero que você fale um pouco do seu trabalho, né? Da sua peça, que você, né, veio percorrendo aí pelo SESC, apresentou pelo SESC, pelo Circuito SESC. Quero que você me conte um pouco dessa parceria, como foi a parceria, como você encontrou pessoas para estar juntando. Você já me falou um pouco da Hermínia, né? Fale um pouco mais desse contato seu da Hermínia aqui com a gente. É uma figura importantíssima também, que vem a contribuir demais, né, demais para... Enfim. Então, a gente consegue ser aprovado para poder para Aldir Blanc. Participamos do festival Lona Sonora, e até com o vídeo do espetáculo.
Como foi em 2022, tivemos notícia que ano passado nós passamos para esse Sesc Pulsar e rodamos as unidades Sesc com esse espetáculo, né? Algumas unidades, foram 6 unidades. Encerrou agora, né, lindamente. Tem um detalhe muito forte do espetáculo no Pulsar. O espetáculo aconteceu, abril, estreou no bairro de Ramos, no Rio de Janeiro, periferia, casa lotada, família de Benjamin, aqui eu deixo um abraço para todo mundo, né? A Jaciara, a bisneta de Benjamin, Vitor, Trineto, Letícia, sua irmã, né? A todo mundo, a neta, olha, Rodrigo Robleno falando da Aristides Ferreira, palhaço chocolate, palhaço que nunca trabalhou no Brasil, que é o número mais longevo dos palhaços que é desconhecido por aqui. Teve os 2 chocolates que eu conheci. O chocolate que foi feito no filme na França e o chocolate que era de uma companhia de revista que o Grande Otelo fazia parte. Não sei se esse era Aristides Ferreira, mas ele era conhecido também como Chocolate, né? A primeira revista negra, teatro de revista negra, que participou o Grande Otelo e o Pixinguinha. Um abraço também para o Rodrigo Roblen, que é um grande contribuinte aí também da palhaçaria, né? É um mestre aqui de Belo Horizonte que vem contribuir bastante aí. Um abraço, Rodrigo. Muito obrigado pelas informações aí, viu? Eu quero falar sobre esse assunto já, Rodrigo. A gente vai falar, Rodrigo. Fabiano nasceu e cresceu em Ramos? Então, Fabiano, eu também vou responder suas perguntas. Mas você, como bom que viveu lá em Ramos, sabe que Ramos tem a igreja de São Sebastião. E para nós, cariocas, que somos devotos, né? O nosso São Sebastião é o nosso padroeiro, que para muita gente da Umbanda é o dia que se festeja o rei de Quito, que é Oxóssi, né? Então, o espetáculo estreou no Sesc de Ramos, próximo à igreja de São Sebastião, numa quinta-feira, que é dia do Oxóssi. Eu estou falando isso porque, numa das coisas que eu tive de pesquisa, nós descobrimos que, no jornal, que Benjamin foi iniciado nas águas para Oxóssi. Então, para mim, não podia ser uma história tão bonita quanto aquela, quando a gente está num território onde se tem a igreja, em que se lembra a figura de São Sebastião, que é Oxóssi para muita gente, que lembra Oxóssi para muita gente, e não São Sebastião não é Oxóssi, mas para alguém que é iniciado para Oxóssi, né? Então, porque realmente Benjamin foi um moderno, foi um caçador. Ele cortou muito facão, abriu muita mata, viveu muito dentro da mata. Ele tinha um olhar para além, ele sabia jogar a flecha no alvo certo. Então, e aí foi a coisa mais linda por conta dessa pesquisa, né? Tive aí diretores, Cezinha, Roda de Palhaço, beijo grande para você, meu parceiro grande, eterno parceiro. Um abraço para minha avó Elisa, meu parceiro de hospital, Cezinha. Foi, né? Mas é meu eterno parceiro. Eu tive a possibilidade de chamar um ex-aluno meu de teatro, que hoje em dia está aí, uma grande figura, que é o Reinaldo Júnior, de Rei, da Confraria do Impossível. Ensaiava aqui teatro no quintal, na garagem da minha casa. Hoje está aí, Pé Michel, enfim, vários lugares. Participou desse filme do Mussum e do Nosso Sonho, que é do Claudinho Bochecha. Está na novela do HBO, enfim, figura
monstruosa. Tatiana Henrique, que é essa mulher, entidade, forma de gente, a obalofônica, né? Essa figura do Oxalá maravilhosa, essa mulher do Oxalá maravilhosa, Xalufã, que traz calma, inteireza, né? Força. Então, ela dirigiu, eles dirigiram. Eu tive a possibilidade de ser dirigido porque eu ensinei teatro. E que para mim é um sankofa, para estar em cena, né? Uma figura maravilhosa que é a Baiana Santos, que é minha diretora de produção, Jéssica Ige, produtora executiva, enfim, Tarso Gentil, uma play de gente maravilhosa. E eu falo sempre que esse espetáculo é quilombado, né? A gente tem uma ficha técnica que já é coordenada por mulheres, sou coordenado por mulheres, então temos gays, lésbicas, bi, trans, nós já fomos dirigidos, trabalhamos com pessoa T, jovens, então eu acho que só podia ser dessa forma para falar dessa pessoa e para poder ter verdade. O que as pessoas queiram dizer, digam, o que as pessoas não queiram dizer, não digam, mas a gente pensou aquilombar esse processo para que ele pudesse ser verdadeiro, para que ele pudesse ser de dentro para fora. Quando as pessoas pudessem ver o espetáculo, elas pudessem ver a inteireza. Não dá para falar com, sabe, tem 2 músicos pretos comigo, um branco, mas todos jovens, enfim. E pensando com um olhar que vai para além do... Por que não dizer que essas pessoas fazem um trabalho de qualidade? Por que não dizer que essas pessoas conseguem produzir um bom espetáculo? Por que não, né? Não adianta ficar... E eu não tenho nada contra. Mas por que eu tenho que ficar só colocando os brancos para poder dirigir, para falar da gente? Né? Eu acho que a gente precisa estar com esses... tendo nossos espaços de fala, né? Posso tratar aqui, já estamos sinalizando que já está chegando a uma hora. Posso responder as perguntas rapidinho aqui, Vinícius? Sim, fica à vontade. Vamos lá. Eu vou falar de Emília antes de terminar, com certeza. Aqui está perguntando o que difere da palhaçaria negra, que se difere da palhaçaria clássica. O que eu entendo que essa palhaçaria negra, ela dentro da tradição dos povos que aqui vieram, a figura que mais me chama a atenção é Exu. E Exu, ele é o grande trickster, né? A grande figura que está galhofando de tudo, né? Com o outro, do outro. Não é eu não e de si, né? Eu acho que isso já se difere, né? Da força e da resistência que traz Exu de uma palhaçaria clássica, né? Porque tem a ponte do Branco Augusto para que possa ser continuada, dupla. Aqui já estavam perguntando sobre uma questão de oprimido e opressor, né? Que eu vi o Moia parece representar nessa lógica. Pois quando a gente pensa sobre isso, Exu não fala sobre isso, né? Exu fala da inteligência, da esperteza, da malandragem. Sim, é um outro lugar, né? Vamos pensar um outro lugar que eu não vejo isso na palhaçaria normal discutindo. Eu não vejo esse lugar de discussão. Vejo pessoas falando dessa figura que é o trickster, mas eu não associo isso na cultura dentro da palhaçaria clássica. Falo do trickster, mas não falo disso. É legal, Will, você levantar essa bola, né? Porque, assim, vamos pensar num outro lugar, né? Vamos pensar, então, assim, tipo assim,
porra, existe essa, precisa mesmo dessa relação de oprimido e opressor, né? Assim, então a gente sai pela tangente, a gente vai falar assim, não, a gente está falando de expertises, está falando de expertise, a gente não está falando de oprimido e opressor. A gente sabe que existe uma realidade no mundo e a gente não tá tipo fechando o olho para ela, saca? Se esse é o conceito europeu assim que vai retratar isso, né? O oprimido e o opressor, a gente está falando de expertise, a gente não está fechando os olhos para a realidade, né? E que eu estou falando daquele que vai pagar que se vira para conseguir alguém que paga o almoço e já guarda um para janta. Como é que você vai conseguir se alimentar? É a própria trajetória de Benjamin de Oliveira. É a própria trajetória dele, assim, sabe? Assim, a gente está falando de um lugar, assim, não é só de um conceito, é de toda uma vida, assim, sabe? Que carrega essa trajetória, né? Por exemplo, como uma vez um mestre de capoeira me disse, né? O mestre índio, ele me falou assim, na capoeira, você tem que... A arte não é de quem bate, a arte é para saber perder. O capoeirista é aquele que sabe perder, sabe? Ele pode ganhar, mas é aquele que sabe perder. Saber perder é a arte. É a arte. Opa! É uma brincadeira. Eu caí agora, deixa eu levantar. Opa! Você pensou que ia bater em mim, né? Opa! Opa! E essa é brincadeira, né? Que é uma brincadeira. Então, nessa brincadeira da capoeira não tem quem ganha, né? Tem quem brinca. Quem ganha, o jogo fica chato. Se ganha um, fica chato. Tem que saber brincar. O Rodinei pergunta se para essa negra Exu como o Mussum. Sim, acho que tem caráter maior do que o Mussum na cena. Só que como a gente entende do nariz, da figura do nariz, que falaram do palhaço grafite em BH. Sim. O Rublênio, né? Rublênio, trouxe altas referências aí. Sim, mas o Mussum, como eu falei, todos eles, Mussum, mesmo Benjamin, quando você olha para a ótica do nariz, como você está entendendo agora, né? Aí você tem a Relia e o Caraquinha mais próximos, mais antigos de cinema e TV. O Benjamin, a gente não vê a foto dele com o nariz, né? Mas o Mussum não tem nariz de palhaço, não usa o nariz de palhaço. Isso que eu falei, são figuras cômicas. O Benjamin trabalhou como cômico, era um cômico também. Né? O Benjamin, por exemplo, com Chocolate, teve mais sucesso que Chocolate, teve mais fama e mais sorte do que Chocolate da França. Porque Benjamin ele conseguiu montar Shakespeare, Otelo e o próprio Arthur Azevedo dizer que Shakespeare escreveu Otelo para ele. Fez a Vila Alegre, fazia Whiteface porque os atores não queriam interpretar com ele. Né? De nada, Rogério. Mas não é que eu não goste desse olhar dele como Exu, não. Tem aí o nosso querido Tião Macalé, que também era uma figura engraçadíssima entre os trapalhões, sempre parecendo meio tonto, meio assim. Marina Miranda, que adorava aquela mulher, ela ria, nossa, que galhofa que eu fazia com ela. Como ela era galhofeira, entendeu? Agora, quando a gente pensa do palhaço, vestido de palhaço, voltado para a figura do palhaço, como existe aí uma dupla que aparece, a gente não vê essa figura ligada à figura preta, vestida e caracterizada como preto. Então, alguma coisa tem. E a gente não tem isso na história registrado, pelo menos na Grande Defesa. Agora falaram do grafite, eu não conhecia. Né?
Mas a gente não tem isso, pelo menos não chegou aqui no Rio, não ouço falar nos grandes registros de história. Não desmerecer a figura do grafite, mas não sabia disso, dessa informação, por exemplo. Então, se não tem essa imagem que se perpetua na TV, por exemplo, que é uma grande mídia, a gente precisa repensar. Né? E estou voltando a dizer, não estou desmerecendo, são mestres, falaram aqui, Dudu das Neves, estou falando da Marina Miranda, Mussum fica aqui na minha frente da minha casa, tem grafite do Mussum. Adoro Mussum, muito, muito pego do Mussum. O primeiro número que eu criei, praticamente, acho que foi por conta da referência do próprio Mussum. E como eu falei, eu chorei, porque para mim foi o grande personagem da minha infância. Ele e o Zacarias. Mas são cômicos, não são palhaços. Bebem da água parecida, mas, né? Will, a gente está chegando aqui, né, a um momento, a gente está quase chegando aqui a 1 hora de live, né, e aí a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. E antes disso, né, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre seu contato com a Hermínia, né? Hermínia tá aí, né, assim, e nos deixa um legado enorme, né, dentro da palhaçaria. Eu queria que a gente fechasse um pouco aí, trazendo, né, uma conversa aí com a galera, com todo mundo que está aí presente. Então, quando a gente teve em 2018, eu vi uma pessoa, foi o ano em que proibiram as apresentações dos trens nos meios de transportes públicos aqui no estado do Rio. E eu estava na Alerj e tive a possibilidade de apresentar, até beijar a mão do querido Amir Haddad, mestre Amir Haddad, caracterizado de Will. E eu vi uma pessoa na plateia. Quando foi o momento em que essa pessoa entrou em contato comigo na época da pandemia, era a palhaça doutora Borboleta, e me falou da Hermínia. Já como falou doutora, ou se ia falar doutora Hermínia, eu ficava sempre com aquele lugar da pessoa, né, academicamente falando, né? E isso sempre mexe muito com a gente. Mas eu tive a possibilidade de conhecer a Mina. E a Mina, comigo, foi uma pessoa que sempre me deu espaços que eu não imaginava. Inclusive de dizer que eu sou um pesquisador, mesmo não sendo acadêmico. Reverenciando o meu trabalho de pesquisa. E me auxiliando nesse lugar de fala. Então, o pai dela, que eu não recordo, não lembro o nome, era muito amigo e gostava muito do Benjamin. Então, ele fez com que ela pudesse pesquisar sobre a família dela, sobre as famílias circenses e a história do circo no Brasil, e pudesse falar um pouco do Benjamin. E quando ela vai ter acesso ao Benjamin e essa família, ela então descortina para Pará de Minas, Benjamin de Oliveira. E é quando também Pará de Minas se torna Pará de Minas para o Brasil e para o mundo, e é quando Pará de Minas conhece Benjamin de Oliveira, que Pará de Minas não conhecia. Eu acho que a gente tem aí uma pessoa que deixa um legado muito forte sobre a história do circo, a história das famílias circenses, e que, né, não só o Daniel, mas todo mundo possa estar mantendo esse legado. Eu acho que é importante falar ainda não só sobre Benjamin, mas sobre a história do circo no Brasil, com seus pontos positivos e negativos como qualquer outra arte. Eu acho que o circo não tem o reconhecimento como merece, como é o teatro, como é que é a dança, como é que é a música. Eu acho que o circo é sempre deixado muito de lado. Talvez por ser a mãe das artes, talvez por receber tantas pessoas, talvez por nós receber a gente que
que é uma pessoa que somos nós, né? Aqueles que muitas vezes a sociedade não aceita. E acho que isso é preciso ser falado, né? É preciso ser dito. Eu estive em São Paulo quando fui assistir a Ocupação Benjamin de Oliveira, que ela estava na curadoria com o Daniel Lopes, né? Seu discípulo e mestre também, né? Em história do circo. E foi uma tarde maravilhosa que eu passei em São Paulo. Eu realmente espero que o Oxóssi receba muito bem essa minha amiga, que todo mundo, os deuses todos do circo, o próprio beijo, possa receber pelo serviço que ela deixa para a gente. Uma amiga muito querida, amiga. A última vez que a gente se falou foi dia 1º de janeiro, falando de Exu. E tomara que o Brasil tenha mais Hermínia Silvas, porque era uma mulher que olhava para o agora, muito consciente do momento que vivia, pintava o cabelo de lilás, de azul, e era muito consciente, muito aberta e muito carinhosa. A gente que é carioca às vezes acha que o pessoal de São Paulo é meio frio, e eu fui muito bem recebido por São Paulo e muito bem recebido por Hermínia, né? A exposição foi uma ocupação muito bonita, né? Uma forma de poder homenagear. E ela ainda seu chá de barriga. Obrigado, viu? Obrigado. Foi o Roberto tinha falado, o Rodrigo tinha falado, e agora o Ecor está falando. Eu realmente acho que é uma perca, mas que ela possa ser bem recebida, bem acalentada, e que a gente possa também fazer jus a poder manter esse legado, porque ela era uma pessoa muito boa. Eu fico assim, meio assim, sem poder falar direito, porque uma coisa é que as pessoas falam, quando você consegue ser amigo da pessoa, é diferente de uma relação em que só é a relação do trabalho. O trabalho, Benjamin nos uniu, né? Esse ano ela completaria 70 anos, é o ano que ela completa 70 anos, e é o ano da partida de 70 anos de Benjamin, que ela nasceu no ano que Benjamin faleceu. Mas faz parte de todos os ciclos, né? Nós todos vamos voltar para a grande mãe, né? Para a grande massa. E eu acho que é isso, né? Tem que ser de alegria, de contentamento de uma coisa maior, né? Benjamin, eu acho que ele deixa esse legado também que eu acho que está vivo, né? A gente precisa ser os continuadores da obra dele, fazer honrar a obra dele, ela também, como uma história do próprio circo, né? Então, eu acho que essa é a grande força. Ela falou dessas famílias, contou essa história, lutou para que se mantivesse, para que as pessoas pudessem estar fazendo alguma coisa, e eu acho que a gente precisa continuar mantendo isso, né? Fitando para os nossos espaços, para que as pessoas tenham mais chance. É preciso que nas cidades tenham mais circos sociais para que possam ter mais Benjamins, mais Reinaldos, mais Vinícius, mais Marielles. Que as pessoas possam aprender essa maravilha que é o circo e possam viver com dignidade. Então, em vez de darem armas, tem que dar claves, bolinhas para malabares, narizes de palhaço, ensinar mais gags. É o que essa juventude está precisando. Então é isso aí, Will. A gente fecha aqui agora, né? Infelizmente, o tempo é curto, né? Mas foi bastante aqui para a gente trocar bastante ideia e, enfim, né? Fechar aqui, né? Com essa informação, né? Sobre a Hermínia, né? Foi uma pessoa que
deixe aí o seu legado, né, para a gente, né, uma informação importantíssima, riquíssima, né? Eu mesmo estou lendo veja, o Circo Teatro pela segunda vez aqui, e gosto de ler muito para minha filha e tal, e a gente está nessa tarefa aqui na pesquisa, né? Era tão mimoso, ela mandou as cópias dos livros, né, depois do que o Itaú tinha conseguido e tal, e ela me cita também no livro, né? Eu acho isso de uma força muito grande, de um carinho muito grande, de uma generosidade muito grande. Citar o que a gente está fazendo e falar para a sociedade quando muita gente não falava, né? Como eu sou formado em meio de esquina, é para poder bater na cara da sociedade com luva de pelica, como uma dama que ela era, né? Então, ela fazia isso e fazia com classe, discutia com classe. É verdade. Vamos dar os reconhecimentos devidos para quem merece, né? E agradecer a todos vocês, né? Muito obrigado. Em falar obrigado. Em agradecimento, né? Agradecer também. De coração, Vinícius, obrigado. Obrigado, Marielle, parabéns. Que seja a vida longa, que esse projeto se multiplique. Vão ver outras pessoas mais maravilhosas do que eu para falar outras coisas. Então, eu fico feliz por ter dado de Yeshua aqui para abrir também os caminhos, Martim. A tua bênção, Marielle, a bênção para todo mundo. Muito obrigado a todo mundo pelas contribuições. Acho que tenha sido muito legal. Essa coisa das oportunidades, né, que também vão sendo, que abrem caminhos aí também, né, eu acho que é muito importante, né? Assim como a Hermínia, está Rodrigo aqui também, que é uma pessoa que tem abrido alguns caminhos, tem abrido caminho aqui também, né? Abriu caminho para mim, tem abrido caminho para muita gente aqui também de Belo Horizonte. Né? Agradecer também essas pessoas é importante, né? Valeu, Chico. Obrigado a todo mundo que esteve aqui presente com a gente, né? Pensando, refletindo. Obrigado, né? César, todo mundo. Então, valeu, um abraço imenso aí no coração de vocês. Estamos juntos, vamos junto, galera, e seguimos em frente. Valeu! Matraca, circula a adaga das bocas, traga da fala, trocas em redes, enredo do eco em relevo, de negra raiz. Arma batida sem couro, fala, reza, enreda, resenha o verbo, mãe do elo dos elos. Fala, embala e arma, os tambores de bocas, matraca.